Gálatas 2, verso 19 até o verso 21. A gente vai estar tratando nesses 3 versos, 19, 20 e 21 de Gálatas 2, sobre algo que o apóstolo Paulo fala e que traz como apontamento para nós, nos dias de hoje também, o Evangelho de Cristo. Então, que você possa aí estar abrindo aí em Gálatas 2. O título da mensagem é Os 3 apontamentos do Evangelho. Texto central, Gálatas capítulo 2, verso 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deus bendito, Pai amado, glorificado, exaltado seja o seu santo nome, que o Senhor possa nessa prestação de culto falar aos nossos corações, falar, Senhor, coisas pertinentes e que devemos ter no nosso ser e na nossa mente, que apontam para o seu Evangelho como um Evangelho salvador, como um Evangelho que traz salvação, como boas novas, Senhor, de uma vida eterna na Tua presença, tudo por conta, Senhor, de uma perseguição que o Senhor fez ao homem pecador, ao homem que o Senhor o formou, o colocou no melhor lugar que o Senhor poderia colocar, e que por conta de algum motivo desobedeceu a sua ordem, e que por conta disso também, Senhor, se afastou de Ti. Mas o Senhor é aquele que perseguiu, continua perseguindo, irá sempre perseguir, sempre o ser humano, Pai. E não houve algo maior nessa terra durante essa perseguição do que o plano perfeito da entrega do seu Filho por conta dos nossos pecados, por conta daquilo que praticamos. O seu Filho se entregou naquela cruz, foi por mim, foi pelos meus irmãos, foi pela igreja. Foi Ele quem venceu a morte e por conta disso nos trouxe vida. E uma vida superabundante. Então, Senhor, fala aos nossos corações durante essa mensagem. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, Pai. Então, que o Senhor possa falar, que possamos estar com as nossas mentes abertas, os nossos corações abertos para ouvirmos, entendermos e principalmente, Senhor, praticarmos, Senhor, a Tua palavra. Que eu não possa ser nenhum tipo de pedra de tropeço, empecilho, nada, Senhor, que possa atrapalhar a Sua mensagem, aquilo que o Senhor quer expressar e falar ao seu povo. Então, essa é a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. A verdade é que nós, eu, vocês, todos nós, vivemos aprisionados em vários tipos de convenções. Nós somos pessoas aprisionadas em vários tipos de regras, vários tipos de moda, várias estruturas que direcionam o nosso tipo de vida. Como nós devemos andar? Como nós devemos agir? O que nós devemos comer? O que devemos ver? O que nós devemos vestir? O que nós devemos comprar? O que nós devemos vender? Vivemos aprisionados como pessoas em convenções, em regras que estipulam o nosso dia a dia. Tudo isso, na verdade, é ditado por algumas formas de nós entendermos o mundo. Eu vou dar um exemplo.
para não ficar uma coisa muito espiritual. Mas o senhor fala que a gente está aprisionado, a conversão, a regra. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente não ir muito profundamente, o padrão de beleza. Ao longo do tempo da história da humanidade, o padrão de beleza ele foi se alterando. Nem sempre foi o mesmo. Desde o padrão de pessoas que tinham um determinado estereotipo, um determinado físico, que antes era decantado, hoje já não são. Eu lembro que para ser modelo tinha que ser quase como uma mulher raquítica lá nos anos 80, nos anos 70. Tinha que ser uma mulher mais velha, uma mulher quase anoréxica, para ser uma modelo. Lá no começo do século XX, as mulheres um pouco mais cheinhas eram o padrão de beleza feminina. Nos anos 60, por causa do movimento feminista 70, 80, ela já é a mulher mais magra. Hoje já mudou, hoje já não tem tanta convenção em relação à beleza. Eu falo feminina porque ela já está bem implantada e ela é bem utilizada, isso no nosso dia a dia, inclusive em comerciais, inclusive nas mídias, inclusive nos meios de comunicação que a gente tem. Então eu estou usando esse padrão de beleza especificamente feminino para explicar que essas regras e essas convenções, elas aprisionam o nosso dia a dia. E por conta delas, nós passamos a ser direcionados no nosso tipo de vida. Eles querem direcionar como nós devemos fazer, andar, vestir, praticar, comer. Não, agora eu só posso comer isso, porque se eu comer, agora isso aí tem proteína, isso é proteína, ou isso tem colágeno, ou isso tem aquilo, ou isso tem... Bom, amém. Certo é que vivemos aprisionados a vários tipos de convenções, a vários tipos de regras, vestimentas, dieta, padrão de beleza. É só você ver que há 100 anos atrás, o que nós comíamos? O que nós tínhamos de comida, o que nós comíamos? Comíamos de forma diferente, maneira diferente. Vestíamos roupas de um padrão diferente dos dias de hoje. Se você pegar filmagens lá do começo do século XX, você vai ver homens andando na cidade do Rio de Janeiro com 40 graus de terno, cartola, gravata, paletó. E hoje não. Padrões diferentes nos dias de hoje. O nosso tipo de comportamento, o de hoje é ditado por leis, por regras, que conscientemente nós obedecemos. Nós obedecemos esses padrões de comportamento, de convenção e de regra. Nós somos escravos desses comportamentos. Nós somos feitos cativos desses comportamentos, dessas regras e dessas convenções. E, consequentemente, a nossa vida cristã, infelizmente, ela também é influenciada por essa maneira mundana, secular, por essas regras que inconsciente invadem não somente a nossa vida na sociedade, mas também a nossa vida em comunidade, na igreja, como cristãos, homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando aqui que você tem que vir de terno para a igreja, nem estou falando que a mulher não pode vir de calça comprida, não pode usar maquiagem, nada disso. O que eu estou falando é que esse tipo de comportamento, esse tipo de leis, esse tipo de regras, eles são obedecidos por nós cristãos também e nos influenciam. Então a vida mundana tem influenciado nós cristãos no nosso modo, no nosso comportamento, mesmo dentro da nossa comunidade de fé. E esse é um drama que aflige os nossos tempos, mas não é um drama novo. Então pode ficar tranquilo, que isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa de hoje, nem de 100 anos para cá. Sempre, em todo o tempo, se você pegar o Evangelho, foi assim na história da igreja. E sempre, meu irmão, minha irmã, será assim. Essa constante luta entre aquilo que nós achamos que é correto com aquilo que Deus considera correto. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é aquilo que a gente acha, e a outra coisa é aquilo que Deus coloca como sendo correto. A certeza da correção daquilo que devemos fazer por Deus.
nosso esforço de querer agradar a Deus com os nossos afazeres, com o nosso proceder, com as nossas obras e a nossa confiança. E o que a obra graciosa de Jesus fez, faz e continua fazendo, e da qual nela nós devemos, como cristãos, descansar. Essa situação era a mesma que estava acontecendo no contexto da época que Paulo escreve essa carta às igrejas da região da Galácia. Essa era a mesma crise que os irmãos e as irmãs passavam naquelas igrejas. Pois bem, para aqueles que não passaram por essa aula, aí só para relembrar o que passaram, essa carta ela não foi escrita para uma igreja, não existia igreja de Gálatas. Ela foi escrita para uma região onde haviam 4 igrejas nessa região, e essa região se chamava Galácia, que era situada na Ásia Menor. Hoje, lá se encontra a Turquia. Lá hoje é a Turquia. Então a Galácia de antigamente, aquela região da Ásia Menor, hoje é onde está estabelecido o país turco, a Turquia. E essas igrejas, elas estavam sofrendo muito por causa de alguns tipos de ideias e por causa de alguns tipos de crise que motivaram Paulo a escrever essa carta. Essa carta de Gálatas é uma das mais fortes, é uma das mais contundentes, é uma das mais passionais cartas das quais Paulo escreveu e enviou. A crise naquela região era tão grande que a gente pode verificar que ele usa de um outro tipo de característica no seu escrito do que ele habitualmente faz das cartas que ele escreveu, que estão aqui na palavra de vida. Paulo sempre começava elogiando as igrejas pelo proceder dos irmãos, dos cristãos, pelo qual ele estava escrevendo a carta, para o qual ele estava destinando a carta. Já em Gálatas, Paulo, ao contrário, ao acabar a sua introdução, a sua saudação, ele já começa a repreensão. E não foi uma repreensão qualquer, uma repreensão de forma dura, uma repreensão de forma incisiva àquele povo daquelas 4 igrejas. Olha o que ele fala logo em Gálatas 1, 6 e 7. Depois da saudação que ele faz àquelas igrejas, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês, que querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo já direciona, depois da saudação dele, na carta que ele escreve, a surpresa que ele tem em ficar sabendo que rapidamente o evangelho estava sendo modificado, estava sendo praticado, estava sendo ensinado naquelas igrejas, e como elas estavam perturbando as pessoas. Havia uma verdadeira perversão ao evangelho de Cristo, e essa era uma verdade que acontecia naquelas 4 igrejas na região da Galácia. Então, o grande problema daquelas igrejas era de que alguns irmãos estavam lá para desvirtuar o evangelho de Cristo Jesus, pregando um outro evangelho. Paulo lá em Gálatas 1, ele chega a chamar essas pessoas de anátemas, chega a chamar em algumas traduções de falsos irmãos, pessoas que estavam dentro da igreja ditando regras, procedências diferentes e alheias ao evangelho, ao verdadeiro, ao único evangelho de Cristo Jesus. Pastor, e que tipo de regras eram essas? Quais os tipos de atitudes que esses irmãos estavam pregando naquelas igrejas, na região da Galácia? Eles pregavam que para que uma pessoa fosse um verdadeiro cristão, ela deveria primeiro passar pelo judaísmo. Então ela tinha que primeiro ser um judeu de verdade, para depois ela ser um cristão. Veja que a gente está falando de uma época entre o intervalo de 48 a 58 depois de Cristo, onde a igreja já era formada por muitos gentios, mas também muitos cristãos que foram convertidos, que anteriormente eram judeus.
Então o grande questionamento é o seguinte: para eu ser cristão, eu tenho que ser judeu primeiro, ou eu posso passar direto pelo judaísmo, indo direto para o Evangelho? Esse era o grande drama que estava acontecendo naquela região, naquelas igrejas daquela região. Essa foi a insinuação principal que ocorreu em Jerusalém, que a gente encontra até em Atos 15, quando ocorreu até um concílio realizado pelos apóstolos. E desde aquele concílio de Atos 15, a dúvida desse questionamento continuou a parar, continuou a prosseguir. Parece que não houve um encerramento, apesar do que eles decidiram naquele concílio. Não houve um encerramento dessa discussão. Igrejas fora de Jerusalém ainda estavam tendo esse tipo de problema. Vem cá, eu posso então ser cristão, mas eu tenho que passar primeiro pelo judaísmo. Então eu tenho que passar pelas regras, pelas convenções judaicas para eu alcançar Cristo Jesus. Tem acontecido isso na igreja de hoje, né? Só que a gente não vê circuncisão, não vê comer carne de porco, mas a gente vê algumas coisas praticadas ainda. Eu não sei se você sabe, mas existem dois grupos que eles são diferentes entre si hoje em dia. E tem um grupo que está em alto crescimento. Essa semana eu estudei sobre esse grupo, que são os judeus messiânicos. Há judeus lá em Israel que eles têm igreja, eles se reúnem, chamam a igreja de sinagoga. A igreja tem quase que toda, digamos assim, o tipo de uma igreja evangélica. Eles são judeus, andam como judeus, se vestem como judeus, praticam as regras do judaísmo e acreditam em Jesus como Messias. Esse grupo são os judeus messiânicos. E nós temos um grupo que Paulo já falava, dos cristãos judaizantes, que colocavam dentro das igrejas, e acontece muito isso no Brasil, colocam muitas coisas judaicas dentro da igreja, como se aquilo ali fosse agregar em algo, como se o evangelho já não bastasse. Então é um tal de botar arco aqui, é um tal de botar candelabro ali, é um tal de botar coisa em tudo quanto é lugar, é um tal de andar com escola sacerdotal. Outro dia eu vi um vídeo de um apóstolo na igreja lotada com um saco de pano. Eu falei, meu Deus do céu, quanta baboseira, quanta idiotice, quanta meninice espiritual. Certo é que foi se perpetuando essa questão, até que a gente chega nesse contexto, nesse cenário, nesse assunto lá na região da Galácia, aonde os judeus, que nasceram judeus, exigiam que os gentios se submetessem à lei de Moisés, para que aqueles homens fossem circuncidados, que eles cumprissem a lei como parte do seu novo viver em Cristo. Olha como as narrativas, elas são preocupantes, como a gente tem que tomar cuidado com as narrativas. Olha, você pode ser cristão, mas para você ser cristão, você primeiro tem que ser circuncidado, você tem que cumprir as regras, você não pode comer carne de porco, você tem que andar com essas roupas. Não é diferente daquele que fala, olha, se você dá X, Deus vai te dar Y. Se você quer isso, Deus vai te dar, se você der isso que eu estou te pedindo. Barganha. Só que aqui é uma barganha de convenção, de regra, não é uma barganha financeira. Então Paulo justamente envia essa carta a esses irmãos para dizer que essa não era a verdadeira maneira de se viver no Evangelho. Que aquelas pessoas que pregavam sobre isso, elas estavam querendo roubar a verdadeira liberdade que há no Evangelho de Cristo. Lembra do começo que eu falei que a gente é escravizado pelas convenções e regras? É uma verdade, mas o Evangelho, ele nos traz uma liberdade total na nossa vida espiritual. Os teólogos chamam a carta de Gálatas, e ela é conhecida como a carta da liberdade. Então, como ser livre em uma situação quando nós estamos aprisionados a regras e convenções?
Como é que a gente faz então para ser livre? Como ser livre se de um lado eu tenho Cristo, que é o cumprimento da lei, e de outro eu tenho pessoas que falam que eu tenho que me submeter à lei para chegar a Cristo? Olha o tumulto que estava dentro da igreja. Olha só o que estava acontecendo dentro da igreja. Eu oro a Deus e agradeço a Deus por ter nascido nessa época, mesmo com a apostasia, com o esfriamento, com tudo que sempre houve. Eu agradeço, porque aqueles que romantizam a palavra dizendo que a igreja primitiva era uma bênção, infelizmente nunca leram, ou nunca procuraram se aprofundar no verdadeiro Evangelho de Cristo. O batismo não é suficiente, eu tenho que ser circuncidado, então eu tenho que parar de comer a carne de porco, ou eu posso comer do que eu bem entender? Parece que o que se é resolvido lá no concílio não teve fim. E lá na Galácia havia uma força descomunal dessa preocupação e desse problema. Eram os cristãos que chamamos de cristãos judaizantes, que eu falei, que parece que voltaram com força total. Na verdade, minha irmã, são pervertores da essência do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu penso que hoje, com esse desenrolar de ideias que a igreja sofreu, possivelmente alguns de nós têm uma cabeça aprisionada a uma mentalidade que nos tirou desse caminho puro e verdadeiro do Evangelho de Cristo. Tem gente que está dentro da igreja, mas que está aprisionada a essas convenções passadas há 2000 anos atrás. E de repente, aquilo que Jesus pregou, aquilo que os apóstolos proclamaram, que deveria ser uma realidade da vida cristã, ela não acontece isso no nosso meio, na atualidade do nosso meio. Mas há como a gente saber se a gente está andando no caminho correto, na fé em Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso? Esses 3 versículos, eles conseguem nos dizer, para a gente refletir, sobre se a gente está andando ou praticando fielmente o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele nos mostra 3 apontamentos, 3 parâmetros que estão nesse capítulo 2, desses 3 versos que lemos. Lá eles vão nos dizer se nós realmente estamos hoje andando no verdadeiro Evangelho de Cristo. E Paulo, ele foi preciso. Ele não utilizou a vida alheia para falar da transformação que Cristo fez na vida dele. Ele não precisa falar do irmãozinho. Ele não precisa falar da irmãzinha. Ele fala dele mesmo. Paulo é a maior prova de graça de Jesus Cristo. Ele é a maior evidência física que todos poderiam ver de alguém transformado pela palavra de vida. Jesus, ele faz e continua fazendo transformação de vida até hoje. Tem muito cristão imaginando o Evangelho e deixando de materializar com as suas atitudes essa maravilhosa transformação. Tem gente que é cristão de falar e é tardio em colocar em prática seus atos de transformação. Possivelmente porque não são pessoas transformadas, e sim convencidas que são cumpridores de regras. Paulo é diferente. Paulo, ele não fala do que sabe, ele fala do que vive, da sua transformação, da transformação do seu caráter. Paulo tinha a capacidade de falar isso. Olha para mim, olha para a minha vida, veja o que eu era, veja o que eu sou, veja o que eu fiz e veja o que eu faço, e o que eu faço, se eu faço para Cristo. Sendo assim, é nessa carta, nesse trecho que nós lemos, que Paulo fala desses 3 apontamentos, esses 3 parâmetros que apontam para aquele que deve seguir a caminhada da vida cristã. São 3 apontamentos que levam ao verdadeiro Evangelho de Cristo. E eu quero falar sobre eles. O primeiro apontamento que eu acho aqui, a cruz. Paulo, ele fala aqui que o Evangelho nos aponta diretamente para a cruz. Verso 19 diz assim:
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O verdadeiro evangelho, ele aponta diretamente o cristão para a cruz. Paulo afirma que nada daquilo que ele tinha, nada daquilo que ele possuía, nada daquilo que ele dava razão para se orgulhar. E olha que Paulo fala do seu orgulho. Lá em Filipenses 3, de 4 a 6, ele fala assim, a verdade que eu também poderia confiar na carne. Ele está falando dele mesmo. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dar o currículo dele. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Bom, então se é para a gente falar daquilo que leva a termos orgulho de praticarmos, eu também sou exemplo. Eu também sou. Circuncidado no 8º dia, benjamita, sou hebreu, de hebreus. Não é a primeira, não é a segunda geração de israelitas de hebreus. Eu era fariseu, eu dava aula, perseguia a igreja de Cristo. Uma pessoa irrepreensível. Se é para me orgulhar, eu mesmo vou me orgulhar. Paulo fala dos seus orgulhos humanos, que quando teve então um encontro com Jesus, naquele caminho a Damasco, onde estava indo perseguir os cristãos, e viu Cristo ressurreto em sua frente, naquele instante, tudo aquilo que era orgulho para ele, foi morto. Ele morreu para tudo aquilo que ele falou em Filipenses 3, de 4 a 6. Todo orgulho do seu judaísmo, da lei que ele cumpria de forma irrepreensível, caiu por terra naquele instante. Morreu. Paulo morreu junto com o seu orgulho por Cristo, porque junto de Cristo ele foi crucificado. O Paulo orgulhoso, importante para a sociedade, depois daquele encontro com Jesus, ele morreu. Ele teve um encontro com aquele que realmente importa. Ele teve um encontro com aquele que realmente importava para ele. Tem gente que se gaba de tempo de crente. Rapaz, olha que tem uma coisa que é uma benção. Tem gente que se gaba como se fosse a coisa mais importante do que as outras. Tem gente que fala que nasceu em berço evangélico, ou que já é da terceira geração de crente da família. A pergunta que eu faço é: e daí? E daí? Eu frequento a igreja há não sei quantos anos. Sim, e daí? Pastor, eu tenho uma carta da igreja que eu vi. Sim, e daí? Não, eu queria mostrar para o senhor, eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Essa convenção não serve para mim. Quer vir para a igreja? Quer ser membro da igreja? Vamos andar junto. Vamos nos conhecer. Ah, mas eu frequento a igreja desde pequeno. Beleza. Eu participei de várias escolas bíblicas. O senhor não quer fazer uma escola bíblica, mas eu sei tudo. Amém. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com seus ensinamentos? O que tem feito com que você foi ensinado desde pequeno? Paulo, ao ter encontro com Cristo, ele enterra tudo aquilo que poderia tê-lo feito se orgulhar. Por quê? Porque justamente ele teve um encontro com aquele que importa, Jesus Cristo. Tem gente que está na igreja e nunca teve esse encontro. Tem gente que vai dizer que nasceu em berço evangélica da terceira geração, mas nunca realmente teve um encontro com Cristo. Nunca. Ah, pastor, mas eu frequento a igreja, eu dou aula, eu sou ministro, eu sou diácono, eu sou isso. E daí? Como é que está lá na sua casa, sua família, seus filhos? Como
que está no seu trabalho, seu testemunho. Está muito triste ou está menos triste? Está mais triste? Não, eu estou bem com Deus em casa. Não, eu tenho um relacionamento com Deus, estou em casa. Amém. Deus abençoe. Não é isso que a palavra diz, mas amém. Naquele encontro, Paulo teve a convicção de que nada mais poderia dar a paz a ele, perdão de pecados a ele, a salvação da vida dele a não ser Cristo Jesus. Aí ele viu que tudo que ele tinha era uma tentativa de se autoafirmar perante a sociedade, uma tentativa de se auto-justificar. Nada do que fazemos pode nos tranquilizar. Por isso que só o Evangelho que aponta para a cruz, e somente para a cruz, é que diz que os nossos pecados são crucificados com Cristo. Por isso que um dos parâmetros que nós temos é o apontamento da nossa vida à cruz. Morremos para o mundo, morremos para as nossas convenções, morremos para a nossa religiosidade. Quanta gente religiosa! Morremos para nós mesmos com a finalidade de vivermos só para Deus através de quem? De Cristo Jesus. Paulo entendeu naquele momento, naquele encontro, que com Jesus não era pela lei que ele ia alcançar a salvação em Deus, e sim pela graça derramada por Cristo. A mensagem da cruz foi e é elemento fundamental para uma nova vida em Deus. Quando Paulo fala que devemos morrer com Cristo, ele diz que devemos trocar de Senhor. É isso que ele fala. Antes eu vivia em função de mim mesmo. Eu era senhor de mim mesmo. Hoje eu morri para mim mesmo para viver para Deus. Antes eu vivia de acordo com as minhas opiniões. Hoje eu vivo de acordo com a palavra de Deus. A nossa vida como cristão é uma vida constante de encontro com a cruz, meu irmão. Todo dia, toda hora a gente tem que morrer. E toda hora é hora de a gente mortificar o nosso orgulho. É a semente que morre para poder produzir. Será que a nossa vida está na cruz para sermos mortificados para nós mesmos? Todos nós queremos viver. E o grande segredo para o Evangelho é morrermos para nós mesmos a fim de vivermos eternamente. Isso é estranho para quem não é cristão. É estranho até para alguns cristãos. Então coloquem as suas dúvidas aos pés da cruz, porque é lá que a nossa vida é transformada. Segundo apontamento, segundo parâmetro que Paulo aponta, para ver se a gente realmente está andando na nossa caminhada de fé, no verdadeiro Evangelho, é a realidade da fé. A primeira coisa que Paulo nos ensina é que o Evangelho nos aponta diretamente para a cruz, mas também ele nos aponta para a realidade da fé. Verso 20 de Gálatas 2 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, uma vez que eu fui crucificado com Cristo, a conclusão que Paulo chega é que já não é ele que vive nele, mas sim é Cristo quem vive nele. E isso é apontamento de quem vive uma caminhada de fé em Cristo Jesus. Fé. A gente falou sobre fé semana passada, retrasada. E veja bem, a gente também falou isso. Isso não tira a nossa capacidade intelectual, não anula a nossa capacidade intelectual. Isso não quer dizer que as nossas vontades elas são irrelevantes, muito pelo contrário. Quando você morre com Cristo, para que Cristo possa viver em você, isso é o ato de colocar à disposição de Jesus tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Então, quando você morre para você coloca para Cristo tudo aquilo que você tem. Seus dons, seus talentos, suas habilidades, a sua saúde, tudo isso que você usava para os seus próprios prazeres, agora porque você morreu na cruz com Cristo, você coloca tudo isso à disposição de Jesus, que vive em quem? Em você. No momento que a gente se rende
verdadeiramente a Cristo, a nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida passa a ser de Jesus. Mas como é que é essa nova vida aí? Paulo mesmo explica lá, na parte B do verso 20. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. De acordo aqui com Paulo, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, quando a nossa natureza carnal é crucificada com Cristo, nós encontramos então o motivo e a razão que explica o porquê de nós existirmos. Nós existimos para viver em fé, e fé em Deus, e fé no Senhor Jesus Cristo. Essa fé nos foi dada como dom de Deus, e o preço dela, meu irmão, ele foi alto. Foi o preço exato da vida de um único justo que habitou na terra, Jesus Cristo. Ele nos amou e foi crucificado em nosso favor, porque não havia pecado nele. Repara bem, que a fé ela está atrelada com a vida. Não tem como você ter uma vida sem fé, uma fé sem vida. A fé e a vida elas estão atreladas. Tem gente que pensa que a fé só serve para a salvação. Sim, é verdade, mas a gente já pregou sobre isso. Mas ela tem que ser desenvolvida. A última prestação de culto que a gente teve, a gente falou da fé salvadora, que precisa desse desenvolvimento. É a mesma fé. A fé da conversão é a fé desenvolvida no aperfeiçoamento das qualidades que expomos aqui lendo, segundo a carta de Pedro. Deus enviou Cristo que se doou por amor para que pudéssemos viver nele com fé. E fé não é só crença. Fé aqui tem um sentido de confiança. Não é só de acreditar. Não, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito. Não é isso. Você pode acreditar e não confiar. Você pode. Eu acredito, mas eu não confio. Fé aqui tem o sentido de confiar em Deus. Os judeus lá da igreja da Galácia, eles confiavam na sua identidade como judeus. Confiavam no DNA de serem chamados de filhos de Abraão, circuncidados. Pensavam que assim, diante de Deus, já estava bom para eles. E se estava bom para eles, estava bom. Eram falsos cristãos que confiavam na sua aparência, no exterior da sua aparência, na qualidade da sua aparência, daquilo que aparentavam para as outras pessoas. O verdadeiro viver em Cristo tem a ver com o que você vive diante de Deus, em Cristo, vivendo nele pela glória de Deus. Como temos vivido a nossa vida? Ela está pautada na fé? Preste atenção, guarde isso no seu coração. Quem passa pela cruz para viver por fé. Quem passa pela cruz para viver por fé, confiando no Senhor, quando? Em todo tempo. Cruz, realidade da fé. O terceiro e último parâmetro de apontamento, graça. A justiça de Deus, ela não pode ser alcançada pelo esforço humano. Ser humano não é a solução do problema, ele é parte do problema. E é a origem de todo o problema. O esforço humano também não nos ajuda a cumprir a lei de Deus de forma satisfatória. E esse é um erro capital dos cristãos judaizantes. Eles pensavam que se cumprissem todos os aspectos da lei, muitas vezes estabelecido no aspecto exterior, eles estariam automaticamente salvos. Então não é porque você frequenta a igreja, que você fala como um crente, que você se veste como um crente, que você anda com alguns crentes, que você participa de alguma coisa na igreja como crente, que você é crente. Pode ser que você faça tudo isso e você não é crente.
Paulo diz é que isso que eles estavam praticando, o que eles achavam que pelo exterior poderia trazer a salvação deles, era algo impossível. Era uma utopia que eles viviam, uma verdadeira ilusão. Toda tentativa através do nosso esforço para a gente alcançar a Deus, nada mais é do que uma tentativa de nós nos auto-justificarmos. Veja lá o último verso, que aponta para a graça. Não anulo a graça de Deus. E presta bem atenção nesse verso, porque a gente vai tratar um pouquinho dele rapidinho, mas presta bastante atenção. O que Paulo fala: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se Paulo diz que não anula a graça de Deus, é porque existem maneiras para que a graça de Deus na nossa vida possa ser anulada. Se ele fala que ele não anula a graça, é porque tem como anular sim a graça. Tem como ter tentativas de anular, maneiras de anular a graça de Deus na vida daquele que tem a caminhada de fé em Cristo Jesus. E isso aí, meu irmão, para quem é cristão, que está na caminhada de fé violenta mesmo, passando mesmo pela prova, que nem a galera do sapatinho fala, vamos passar pela prova e começa. Isso tem que trazer desconforto. Isso tem que trazer temor. É difícil, meu irmão. Andar essa caminhada é difícil. E se não é a graça como apontamento, como parâmetro para a nossa caminhada, não tem como andar não, meu irmão. É um tal de pensamento para tudo quanto é lado aí. É um tal de que toda hora aparece uma seta, aparece aí alguma coisa, um laço para perturbar. Sempre tem um abençoado, uma abençoada para perturbar a sua vida, uma situação que te complica. Sempre tem alguma coisa para te perturbar. Ah, se não é a graça. Quando nós nos desvencilhamos do verdadeiro Evangelho e a gente procura outras maneiras de agradar a Deus, além de anular a graça de Deus em nossas vidas, a gente também faz aquilo que ele fala no finalzinho. A gente torna a morte de Cristo sem efeito nenhum nas nossas vidas. Então, segue-se que Cristo morreu em vão. Quando eu coloco o meu esforço na frente do que Jesus fez por mim, quer dizer que eu sou melhor que Jesus. Olha só. Pô, tem cabo aí que acha que é melhor que Jesus. Coloca o esforço dele na mão dele, a capacidade dele. Um dos méritos do ser humano está no topo da lista, e o que Jesus fez está em segundo plano, significa que o que ele fez lá na cruz foi em vão. Paulo não está dizendo que a gente não tem que cumprir a lei. Paulo está nos questionando sobre a motivação de fazermos todas essas coisas. A nossa motivação está na graça de Jesus ou está na minha tentativa de me auto-justificar? É a graça que nos justifica por Cristo Jesus, pela graça que Jesus se entregou na cruz, para ter aplicação na minha e na sua vida, no sentido de que precisamos fazer mais o quê? Mais nada. Só andarmos nessa caminhada para a gente ser salvo. Seguirmos a Ele, pegarmos a nossa cruz, colocarmos no nosso ombrinho e começarmos a andar. Cristo já fez tudo no nosso lugar, para que nós, crendo nele, nós já sejamos salvos, vivendo uma vida de liberdade, guardando a lei, não porque a lei me justifica, mas porque ela agrada a Deus. Aqueles 10 mandamentos, meu irmão, eles não foram anulados, não. Tem gente que não honra pai e mãe. Tem gente que cobiça a mulher do próximo. Aquilo ali não foi anulado, não. Nem Jesus endossou a anulação daquilo, não. Ah, a gente veio para aquilo, não. Quando a gente vive pela graça de Cristo, a gente cumpre aquilo ali, porque sabe que agrada a Deus. Só por causa disso. Mas não é porque a gente faz aquilo ali que a gente vai se auto-justificar. Aí é que está.
Qual é o cerne da nossa motivação? O Evangelho de Cristo essencialmente nos mostra que devemos passar pelo ato gracioso de Jesus na cruz. Por fim, lá mais na frente, eu não falei, um pouco antes, no verso 16 desse próprio capítulo 2 de Gálatas, Paulo escreve assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A justificação, ela nos foi dada de graça em graça, pela graça, para que a gente possa viver a realidade em comunhão com Cristo, e sendo assim o próprio Espírito Santo nos ajuda a lembrarmos desses mandamentos que eu falei e a guardá-los. O Espírito Santo, ele vive em nós, e nós somos templo dele para isso também. Esse negócio de o Espírito Santo me incomodou é uma mentira. Porque incomodar é perturbar, é chatear. O Espírito Santo não incomoda, ele orienta, ele direciona. Ele não incomoda ninguém. Ele dá orientação. Cruz, fé e graça. Elas apontam e nos libertam de todas as regras e das convenções do mundo. Cruz, fé e graça. Era isso que eu ia falar? São as três coisas, né? Mas como é difícil, né? Morrer todo dia, andar em fé todo dia, ter a graça de Deus todo dia em nossa vida para a gente não pecar, que a gente possa anunciar os apontamentos do Evangelho para a quebra de paradigmas convencionais, mundanos, e alcancemos a totalidade da obra redentora de Cristo Jesus. Para quê? Para que tenhamos uma vida plena em comunhão com Deus. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome. Nesse momento queremos orar a Ti, como irmãos e irmãs, agradecidos, Senhor, porque seus escritos já são o suficiente para entendermos o que o Senhor deseja de nós. A sua obra redentora, a obra do seu Filho, ela já é suficiente, mais do que suficiente. Nós não precisamos de um outro evangelho, de um falso evangelho. Nós não precisamos atualizar nadinha. Paulo escreve, os profetas escreveram, Moisés escreveu, os escritores de todos os livros e cartas da palavra de vida, todos eles, tudo que escreveram teve um contexto histórico, mas que servem para os dias de hoje. Então que a gente possa contextualizar para a nossa vida, porque a Bíblia ela é atual. Que a gente possa entender que a cruz, a fé e a graça devem andar se complementando em nossas vidas, para que a nossa caminhada na nossa vida seja uma caminhada firme, uma caminhada segura, para que a gente não possa incorrer no erro de querer se auto-justificar ou achar que temos méritos algum na nossa salvação, nem exteriormente, nem interiormente. Nos ajuda, Pai, porque precisamos da sua ajuda nesse momento. Precisamos que o Senhor possa nos ajudar em todo o tempo, porque é algo muito difícil para cada um de nós. E eu falo por mim, sim, como é difícil, Pai. Então precisamos da sua ajuda, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, Senhor, a entendermos e caminharmos segundo a sua vontade, segundo o seu amor, segundo a cruz, a fé e a graça. A oração que fazemos em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Graças a Deus. Você pode ficar de pé. Amém. Coloca a mão no seu coração. Ai, meu espírito de oração.
Pai bendito e amado, louvado seja o seu santo nome, glorificado o Senhor seja. Em nome de Cristo, queremos dizer que te amamos, Senhor, e que queremos viver todos os dias uma nova vida, uma vida nova, Senhor, na tua presença. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana cheia, Senhor, da tua presença, cheia do teu amor, cheia da tua graça. Que possamos meditar sobre essa palavra, que ela não possa ser uma palavra que tenha vindo em vão nas nossas mentes, não, que ela possa transformar cada uma delas para que a gente possa seguir a nossa caminhada, alimentados com esse pão fresquinho. Então, Pai, que o Senhor possa abençoar o seu povo, que possa ser uma semana produtiva, que possamos andar de fé em fé essa caminhada pelo Senhor como alvo. Pai, que o teu amor, o teu grande amor, a graça imensurável do seu Filho amado Jesus Cristo, e que as comunhões, consolações do seu Santo Espírito sejam com cada um de nós, de agora e para todo sempre, que todos digam amém.